Meu nome é Juliana Baroni da Silva, sou estudante do 4º ano de Geografia da UFPR e eu sou cotista racial. Eu entrei com 18 anos na universidade e agora eu tenho 21. Então, quando eu entrei com cotas raciais para pardos, porque na verdade eu sou de classe média, então o que acontece é que a minha mãe é branca e o meu pai é negro e na minha cabeça, com 17 anos, quando eu fui prestar vestibular, eu era parda, porque eu era a mistura. E aí, eu acho que o principal fator das cotas raciais na minha vida foi de entender o meu contexto e de que, na verdade, eu sou negra e não sou parda, como eu me entendia há uns anos atrás, quando eu entrei na universidade. Acho que os 2 primeiros anos até foram tranquilos. No segundo ano eu entrei no laboratório, então eu pesquiso climatologia aqui dentro, e eu entrei porque surgiu a oportunidade de ter uma bolsa de iniciação científica por ações afirmativas. E na época o professor não encontrou ninguém que se enquadrasse nas cotas raciais e que tivesse disposto. E aí eu recebi o convite, eu aceitei, e com certeza foi, depois de ter entrado na universidade através das cotas, uma das coisas mais legais e que mais me fizeram ser o que eu sou hoje aqui dentro. Por outro lado, também tem o lado do peso, né? Que depois do 3º ano que eu comecei a entender e construir a minha identidade como negra e entender que por mais que eu tivesse me entendido como parda, as pessoas me viam como negra, ou então como, ao contrário, você nem é tão preta assim, que é um absurdo a gente ter que ouvir isso, porque quem são as pessoas para dizer o que você é, se você é tão preta quanto a pessoa gostaria que fosse. E aí, a partir disso, eu fui percebendo que o preconceito estava muito mais presente do que esperado dentro da universidade, porque a gente tem uma ideia que a universidade é um lugar de conhecimento e esclarecimento, e na verdade a gente percebe muito mais preconceito, eu, por exemplo, percebo muito mais preconceito aqui dentro do que no meu círculo social. Então, eu tive algumas experiências ruins, principalmente com professores aqui dentro, porque não sei se os alunos nunca ousaram cometer injúria racial ou fazer comentários mais atrevidos, mas os meus problemas no decorrer, na caminhada acadêmica, foram com os professores, que citaram vários absurdos, assim, e eu acabei engolindo quieta, porque aí tem o academicismo e você quer passar logo e se formar. Mas nos últimos tempos eu tenho entendido que é importante bater de frente com esse tipo de coisa, porque isso também constrói a ciência e desconstrói ela ao mesmo tempo, porque quando você bate de frente com um professor, doutor, que é racista, você está abrindo portas para os outros alunos cotistas sociais que estão por vir, ou não cotistas, mas que são negros ou pardos. Mas que é importante para você desconstruir isso na cabeça daquele cara que acha que porque ele tem o título, ele é melhor do que eu, ou ele é mais importante na sociedade do que eu, e na verdade não é assim. Então, eu já ouvi de professor que preto de classe média não sofre racismo, quando na verdade não é assim, porque eu sou preta de classe média e sofro dele, racismo. Já ouvi de professor que levantou o tom de voz comigo durante a aula, numa discussão, e quando eu pedi respeito, falou: não, me desculpe, mas não pense que eu tô falando com você assim só porque você é negra, porque eu até já namorei com mulheres negras, como se fosse um favor para elas, e na verdade me pareceu mais um desfavor ter que ter se relacionado com um cara desse em algum momento da vida, né? E na última semana até eu ouvi que os cotistas raciais entram na universidade pela porta dos fundos, quando na verdade eu entrei prestando vestibular e SISU como todo mundo na minha turma. Então eu acho que tentar desconstruir essas ideias que eu não sei de onde eles tiram, né? De que eu entrei pela porta dos fundos porque eu entrei por uma política pública, e a política pública está aí para ser usada, é um recurso para a igualdade. Se ela não fosse preciso, a gente não ia ter mais de 50% da população negra no Brasil e sabe Deus quantos por cento da universidade negra aqui dentro, sendo que é uma universidade pública. Mas é só olhar para fora ou nas salas de aula e ver se corresponde, às vezes, a porcentagem do Brasil, né? E não dá para afirmar que é igual,
que tem igualdade na educação, porque eu estudei em colégio público a minha vida inteira. E eu conheço pessoas que estudaram em colégio particular a vida toda e eu entendo a diferença de estrutura, de apoio. Então, você afirmar que a cota racial é uma porta de entrada na universidade, uma porta dos fundos na entrada na universidade, ou então afirmar que não existe a necessidade, é um desrespeito com quem está lá, que entrou por cotas raciais, sendo que eu tô aqui porque eu passei no vestibular e a única diferença é que tinha uma vaga específica para mim, por causa da minha cor, e que bom. E ainda bem, porque talvez eu tivesse tentando vestibular até hoje, mesmo por um curso de baixa concorrência. Mas é porque eu não tive a mesma estrutura que a ampla concorrência teve durante a minha vida. Então, eu não tenho dúvidas que as cotas raciais, ou mesmo as cotas sociais, transformam as vidas, transformaram a minha caminhada do ensino médio até a universidade e dentro da universidade, porque quando eu entrei na iniciação científica com uma bolsa de ações afirmativas, isso me abriu portas e janelas para pensar em como eu posso ser uma mestre e uma doutora um dia e, quem sabe, transformar esse departamento de geografia, por exemplo, que não tem professor negro aqui para dar aula. E tem um professor europeu para dar aula de geografia da África, que é um desrespeito à cultura, à ciência, e é uma imposição do que ele acredita, sabe? Que é o que ele faz nesse caminho todo até hoje.